Pessoal, então, bom dia a todos aí, né? É um prazer estar falando com vocês e com os colegas aí das companhias, das empresas de saneamento. O convite que o Proesa nos fez, a gente tentou interpretar e tentou encontrar aí uma apresentação que pudesse ajudar a colaborar com os colegas aí das companhias. Eu acho que o Proesa tem também um objetivo aí de capacitação, né? Então, uma das coisas que a gente pensou vamos apresentar aquilo que nós estamos fazendo na prática dentro da CAESB para tratar da questão da gestão do parque de hidrômetros. Então, a apresentação, vamos tentar nos encaixar nos 20 minutos aqui, ver se vai dar certo. Deixa eu marcar aqui. Ele tem duas partes. A primeira parte que a gente fala da parte metodológica que nós usamos para a substituição dos hidrômetros, e a segunda parte um resumo do que nós já realizamos aí nos últimos anos utilizando essa abordagem, tá? Então, essa apresentação nós estamos fazendo em conjunto aqui. Então, o Francisco Mesquita é o nosso gerente de micromedição e o Clóvis, ele cuida do planejamento, ele é coordenador de planejamento do parque de hidrômetros, de gestão do parque de hidrômetros. A área de micromedição na CAESB, ela tradicionalmente estava na área comercial, né? E nos últimos 5 anos ele passou para a área operacional, até com o objetivo de dar um enfoque maior em redução de perdas de água, né? Não quer dizer que na área comercial não tinha esse enfoque, mas assim, a gente percebia que na área comercial a gestão do parque de drones ela tinha um foco mais no cliente, no usuário, com suas diversas problemáticas, e quando passou para a operacional nós focamos principalmente na questão do medidor, do equipamento, então, foco no equipamento. Então, essa distinção foi importante para a gente alavancar um trabalho que começou mais ou menos em 2015, um trabalho que começou mais ou menos em 2011, mas que nós conseguimos recursos aí do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, para aplicar a partir de 2015, e nesse esforço a gente tinha um grande desafio, que era trocar quase 100 mil hidrômetros por ano, né? Isso, para a CAESB, é um esforço enorme, né? Que exigiu aí muita estratégia, muita organização, e isso é um pouco da história que eu vou contar para vocês, tá bem? Então, vou contar para vocês exatamente essa questão aqui, que é um problema comum para as companhias, né? Como é que nós fazemos para programar uma substituição de hidrômetros e obter o melhor resultado técnico e econômico com esse programa, certo? Então, é comum para as companhias, para as autarquias, para os serviços de saneamento do país, que você tenha que lidar com milhares de medidores, né? Então, você tem uma quantidade enorme aí de equipamentos que você tem que fazer a gestão disso, certo? Você tem recursos financeiros limitados, né? Essa é uma tônica que a gente tem que lidar sempre. Tem uma diversidade de perfis de consumidores, então, os mais diversos, né? Com suas categorias de consumo, comercial, residencial, serviço, indústria e tal. Nós temos fabricantes diversos também aí, que acabamos comprando a partir dos processos licitatórios, né? A empresa pública, então ela tem que fazer licitações. Ela tem, a gente percebeu que os fabricantes, eles têm variação na qualidade da sua fabricação, os medidores, a gente até brinca que medidor tem safra, né? Então, dependendo do ano da fabricação e tal, ele tem uma qualidade diferenciada. Eu vou até depois no final mostrar para vocês isso. E também é muito comum que a gente tenha uma dificuldade de tratar os dados que nós temos, ou seja, confrontar dados comerciais, dados técnicos numa mesma plataforma, considerando que a gente está tratando aí com milhares de medidores, ou seja, milhares de equipamentos, cada medidor com sua história de consumo, que tem que ser tratada. No caso da CAESB, eu vou colocar os números mais no final, mas é um parque da ordem de 700 mil hidrômetros. Cada hidrômetro com seus dados de consumo, então fazer o tratamento dessa base de dados, por exemplo, em planilha Excel, é inviável, né? Então, esse projeto alavancou uma necessidade de ter uma estratégia de informatização do processo,
que foi importante para a CAESV, para a companhia. Eu vou aqui colocar para vocês como é a sequência de trabalho que nós estabelecemos dentro desse processo, né? Isso foi organizado, então, a partir de 2015, lembrando que nós tínhamos lá um recurso financeiro que nós tínhamos gastado da forma mais apropriada, nós tínhamos um desafio de trocar 80, 100 mil hidrômetros por ano, e tínhamos que ter uma organização para isso, e não ficar no lugar comum de trocar medidor por idade, somente, por exemplo, né? É muito comum a gente pensar em quanto mais velho o hidrômetro, pior a medição, e a gente sabia que não era dessa maneira que nós devíamos fazer a substituição. Então, foi importante a gente fazer esse leque, esse confronto de dados. É possível vocês verem o cursor na tela, Fernando? Quando eu mexo? Sim, sim, a gente consegue ver. Então, tá bom. Então, aqui, essa tríade de coisas aqui, dados do consumidor, que estão no nosso sistema comercial corporativo, dados do laboratório, que são levantamentos feitos em bancadas no laboratório de micromedição da CAESV, e uma questão subjetiva até, né, que é a questão de pesos, que eu vou contar daqui a pouquinho. Esse confronto de dados, ele tinha que ser feito de uma maneira integrada e automatizada. Não dá para fazer isso na mão, nem manual. Isso tem que ser feito no sistema. Isso aqui, pessoal, alavancou o primeiro projeto de BI da CAESV, lá pelos idos de 2014. Tá? Então, o nosso BI, que hoje é usado de forma bem ampla na companhia para diversas finalidades, nasceu do sistema de micromedição da CAESV, né? Nesse momento que a gente precisava tratar essa quantidade, essa montanha de dados de uma forma estruturada e sistematizada, né? Então, isso aqui, eu vou contar um pouquinho daqui a pouquinho, ele gera um relatório de priorização automático, isso é uma saída do nosso sistema de BI. A CAESV usa o MicroStrategy. Esse relatório ele é feito um tratamento pelos gestores, né? Ele é feito uma verificação desse produto que sai do BI, e desse produto ele gera o plano de substituição. Esse plano de substituição ele entra no sistema corporativo. Eu esqueci de comentar. Cada caixinha tem uma cor, isso aqui é significativo, tá? O verdinho representa aquilo que ele está no sistema corporativo, sistema comercial. O azul é aquilo que é tratamento feito fora do sistema comercial, é feito normalmente em planilha Excel. E o roxo é aquilo que é feito dentro do BI. Tá? Então, a saída do BI, ela gera um planilha Excel que é feita uma análise pelos gestores da micromedição. Um tempinho depois, ele automaticamente vai para o sistema comercial, que ele gera eu vou mostrar isso, um aviso de substituição para o cliente, para ele saber que depois da leitura de consumo, da próxima leitura de consumo, ele vai receber uma pessoa da CAESV ou uma pessoa contratada pela CAESV para fazer a substituição do seu hidrômetro, né? Então, o sistema comercial, 5 dias após a leitura de consumo, ele já gera uma ordem de serviço no aplicativo móvel que permite fazer a substituição. Após a conclusão desses serviços, ele gera um relatório de execução, no final, que permite fazer com que, em preto, são ações que são feitas pelos gestores, então, que é feito pela área gestora, em que se faz uma triagem, né, de hidrômetros que vão ou para descarte, né, ou são retidos por alguma razão, ou são levados para o laboratório. Tá? Em geral, esses hidrômetros são retirados do parque, eles ficam retidos por 6 meses para evitar alguma dificuldade, né, se tiver algum questionamento dos clientes, e se não houver, eles vão para descarte, são vendidos por leilão. Hoje, isso já vai ser reduzido, porque com as novas compras de hidrômetros que a gente está fazendo, não vai ser necessário fazer mais o descarte, porque o próprio fornecedor vai utilizar o material que é retirado das substituições. Tá? Mas isso é um momento mais recente. Até então, era feito o descarte.
Da triagem, então, a parte, de uma forma classificada, como vou mostrar, ele vai para o levantamento do IDM, que é o Indicador de Desempenho de Medição dos Hidrômetros, né? Então, vai para ensaio laboratório e retroalimenta os dados de laboratório. Então, esse aí é o fluxo normal de trabalho, tá? Que é feito dentro do processo. Para entender a sistematização da priorização, que é feita dentro do nosso sistema de BI, nós temos vários dados de entrada. Isso aqui é uma parte, inclusive. E depois, viu, Fernando? Eu vou deixar essa apresentação à disposição para vocês, se quiserem disponibilizar para os interessados. Aí você só me informa como fazer isso. Mas, então, além desses dados que eu estou mostrando aqui, mas isso aqui é uma ideia do que a gente consolida, né? Então, além desse indicador que é obtido no laboratório, nós temos aí volume acumulado, né? O tipo de conta, se é aqui em Brasília nós temos condomínios que são individualizados, então se o hidrômetro é individualizado no condomínio, ou se é um hidrômetro de medição coletiva, ou se é um hidrômetro só da entrada daquele condomínio individualizado, são situações que precisam ser consideradas. A capacidade do hidrômetro instalado, certo? Que situação está aquele equipamento que está lá medindo. A categoria de consumidor, porque isso importa na regra tarifária, se o consumidor é residencial, se é comercial, se é público. A ocorrência leitora, essa é uma questão importante, até porque, acho que foi a Rita que falou, nós temos aí várias situações aí, por exemplo, em que o consumidor, por exemplo, não paga, né? Ou então é um hidrômetro que sofreu uma fraude, ou hidrômetro que teve alguma avaria. Então, são essas ocorrências, elas têm que estar consideradas na sistematização, lembrando que isso tudo é um processo automático. A quantidade de unidades de consumo, se for uma ligação coletiva, se existem processos administrativos, judiciais, para essas ligações, em que o hidrômetro está sendo analisado, e se, eventualmente, esse ramal ou cavalete do hidrômetro precisa ser feita uma adequação. Tem problemas na parte física da medição que precisam ser consertados. Então, são informações que estão no sistema comercial e que são tratados. Alguns dados são calculados, como o volume de perda atual, a capacidade indicada para o hidrômetro, né, tem uma fórmula de cálculo, e o incremento de receita estimada para a substituição. Tá? Então, os dados de entrada, mais valores calculados, eles sofrem uma ponderação. Então, tem uma tabela de pesos que está nos anexos dessa apresentação, não vai dar tempo nessa apresentação de falar, mas que ela é importante para você ponderar aí os diversos parâmetros, para que, então, você tenha um relatório de saída com a priorização. Tá? Então, é mais ou menos assim, tipo, usa um conjunto de informações, então, veja que a idade do hidrômetro aqui nem aparece. Então, não é um parâmetro que a gente utiliza aqui de uma forma significativa. Ele é utilizado na ponderação, mas ele não é o mais relevante. Tá? Então, considerando que é importante vocês entenderem essa metodologia do IDM, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ela utiliza a NBR 15.538 da BNT, né? E agrega um protocolo do Programa Interlaboratorial Permanente de Hidrometria. Tá? Então, o laboratório ele participa desse programa interlaboratorial e utiliza as premissas do programa também, para a definição das vazões testadas nas bancadas. Então, basicamente, o que se faz é uma sequência simples assim. Você tem um parque de hidrômetros e você define esses lotes. Como eu falei em safra, agora há pouco, é mais ou menos isso. Você define as safras dos hidrômetros aí para você testar. Você define em cada safra a quantidade de amostras que você tem que retirar para você testar. Faz os ensaios e calcula o IDM. Tá? Então, é basicamente o seguinte, você tem, então, capacidade, ano de fabricação e fabricante. Tá? Então, o código que nós utilizamos é mais ou menos desse jeito aqui. Então, tem a capacidade, né? O Y representa a capacidade, o 12 representa o ano de fabricação daquele medidor, o WX é um código que representa o fabricante, e o sequencial. Tá? Então, esse hidrômetro, ele é identificado dessa maneira, utilizando como referência a NBR 8.194. Tá? E aí, pronto. Como a gente sabe que cada safra tem uma quantidade de medidores no parque, nós vamos dimensionar essa amostragem que a gente vai fazer. Tá?
Então, essa tabelinha mostra aqui, a partir da NBR 5426, que para cada tamanho de lote, ou safra, nós temos aqui, utilizando um nível de amostragem estabelecido pela NBR 5426, a gente utiliza o nível 1 de amostragem, a quantidade de amostras que nós devemos retirar do parque ou vamos utilizar para representar aquele lote. Então, é dessa maneira que a gente estabelece a quantidade de amostras que temos que retirar para fazer o cálculo de IDM. Isso aí eu não vou entrar no detalhe, mas é baseado na teoria da amostragem, tem um nível de confiança de 95%. Fernando, você me avisa 5 minutos antes de terminar, por favor? Sim, sim. Tranquilo. Aqui seguindo, então, o que acontece? Quando a gente vai fazer a amostragem, a gente tem a preocupação de não retirar para a amostragem hidrômetros que não sejam representativos. Então, aqui temos uma regrinha que é baseada no volume mínimo registrado nos hidrômetros que vai considerar para fazer essa amostragem. Então, por exemplo, para o hidrômetro Y, o consumo mínimo registrado, né, acumulado naquele hidrômetro, tem que ser no mínimo 150 metros cúbicos. Então, essa é a regrinha que a gente usa para amostragem. E aqui um exemplo de amostragem realizada. Tá? Então, por exemplo, aqui na primeira linha, nós temos um lote, a safra Y15S, né? Um hidrômetro de capacidade Y, e aí 15S, né? E o fabricante é o S, né? De 2015. Essa safra teve 90 mil hidrômetros instalados no parque, tá? Isso representa mais ou menos 13% do nosso parque. Tá? Ele teve um IDM aferido em bancada com as 169 amostras retiradas, da ordem de 95%, 95,48%. Isso é um cálculo que tem como referência a NBR no 5426. Então, a margem de erro dessa determinação foi 4,5%. Então, essa é essa forma de calcular. Quais são as vazões que são utilizadas para ensaiar cada hidrômetro? Tá? Aqui, então, você tem, na linha, as capacidades dos hidrômetros, tá? E depois, as demais linhas, elas representam as vazões que são utilizadas para cada capacidade. Né? São 10 pontos de medição, são 10 vazões. Essas vazões representam aqui esse percentual que está na última coluna, tá? Para você caracterizar o cálculo do IDM. É dessa maneira que a gente vem fazendo aqui. Tá? Como eu falei, essa tabela aqui, então, é um agregado entre a norma da BNT e a da rede do programa interlaboratorial. Então, ele é um mix de considerações. Acho que aqui nós temos vários participantes que são mais conhecedores do que eu sobre essa questão do cálculo IDM, mas vamos repassar aqui como é que foi o cálculo IDM. Então, o erro provável, né, que é a somatória do erro, vezes o peso sobre 100, indicador do IDM de cada hidrômetro, né, cada amostra. Então, é calculado dessa maneira, sem mais o erro provável. E aí nós calculamos uma média aritmética, que a gente diz que é o IDM médio daquele, então a safra, ou o lote, ele tem esse IDM médio, e aí o IDM médio de todo o parque nosso, ele tem esse cálculo aqui, que é uma média ponderada, de acordo com as quantidades ou os pesos que cada lote tem no desempenho geral médio do parque. Tá? Então, aqui um exemplo, você tem aqui um lote, né, um lote da Itron, o lote A99S, com capacidade de 3 metros cúbicos, multijato. Nós obtivemos aqui, pelo levantamento que foi feito em laboratório, um IDM médio de 81,93%. Tá? Então, é isso que a gente usa para caracterizar essa safra de lotes, essa safra de medidores, e que entra lá no nosso cálculo de priorização para substituição. Ele entra lá no BI para isso. Tá? Esse cálculo é feito sistematicamente e com a periodicidade aí, lançado lá no sistema de BI para fazer a atualização
do nosso conjunto de dados. Eu costumo falar para a nossa equipe de micromedição que essa informação vale ouro. Ela é super importante. E quanto mais rica de informações e levantamentos feitos em laboratório, melhor vai ficar, né? Mais representativo vai ser do nosso parque. Tá? Então, o que eu estava comentando há pouco é que, por exemplo, aqui nós temos duas capacidades de drômetros, uma Y, 1,5 metros cúbicos por hora, e uma A de 3 metros cúbicos por hora. Então, a gente percebe que, às vezes, acontece, vamos ver, olhando aqui embaixo, aqui, por exemplo, nessa Stulenberg, Actar e Zyklon, né, que é uma sequência de fabricantes que foram sendo sucedidos. Né? Nós tínhamos, isso não tem mais, tá? Mas nós tínhamos no parque, no início, lá em 2015, hidrômetros dessa safra com uma medição de 85%. Foram instalados em 1978, para vocês terem uma ideia. Vejam que tem hidrômetros que foram instalados posteriormente, desse mesmo fabricante, que tem uma condição de medição inferior àquela. Por isso que a idade do hidrômetro, ela não é um fator relevante ou mais importante para você decidir qual é o hidrômetro que deve ser substituído. Nós temos ainda, em função das limitações que nós temos no laboratório, um grande desafio, que é determinar a curva de decaimento do IDM. O que eu costumo falar para o pessoal é que nós temos hoje um retrato, uma visão estática do nosso parque. Né? Nós precisamos colocar no sistema de priorização, de hierarquização, algo que defina a curva de decaimento dessas safras dos hidrômetros instalados, porque aquele retrato que foi tirado naquele momento, há 5 anos atrás, hoje não é a mesma coisa. Então, essa curva de decaimento, a gente chama de IDM dinâmico, ela é um desafio que a gente tem que enfrentar. Né? Hoje, a gente tem feito da seguinte maneira, a gente tem, em função de limitações do laboratório, a gente tem acompanhado 2 lotes de hidrômetros, tá? E que a gente faz o seguinte, isso aqui começou há pouco tempo, acho que foi em 2018, então a gente está estabelecendo ainda a metodologia, mas a gente tem aqui, no caso, para esses 2 lotes, fazendo testes de 3 maneiras, tá? Entendam, são 2 lotes, cada lote tem 3 conjuntos, então foram tirados 3 conjuntos de amostras, então temos 6 conjuntos de amostras aí em teste, tá? Então, o conjunto ele está sendo testado 100 horas direto, funcionando com vazão máxima. O conjunto 2 está funcionando 100 horas com a vazão variando conforme a NBS 15538, tentando representar o comportamento de consumo, o perfil de consumo, e o conjunto 3 alternando 100 horas com vazão máxima e 100 horas com vazão variando. Tá? E esses testes, então, eles são repetidos conforme a disponibilidade das bancadas. E isso é a limitação que eu venho falando para vocês. Tá? O sistema de hierarquização, no final, o BI, então, ele gera uma planilha enorme. Né? Essa planilha, então, ela tem mais ou menos uma série, tem todos aqueles parâmetros que eu comentei, e no final, aqui, ele aparece uma coluna que é a priorização. Aquilo é uma nota, vamos dizer assim. Aquele hidrômetro, ele tem uma nota. Então, quanto maior essa nota, mais importante a substituição dele. Então, ele gera um ranqueamento que permite que, após uma triagem, uma análise feita pelos gestores da área, ele alimente o sistema comercial, volta para o sistema comercial da CAESB, para que ele possa gerar as ordens de serviço para substituição em campo. Tá? Então, aqui são telas que foram desenvolvidas para os smartphones que recebem essas ordens de serviço dentro do sistema comercial. Tá? É só para fins de ilustração, então isso tudo tem que ser automatizado, não dá para fazer, sei lá, 50, 60, 80 mil trocas sem ter uma coisa estruturada dessa maneira. Não tem condição. Tem que ser feito de forma sistematizada, usando todos os recursos de informatização possível. Tá? Fernando, tem o tempo ainda falar um pouquinho? Tem sim. Pode continuar. A gente está a adorar a gente não pode interromper aí a sua apresentação porque está brilhante. Obrigado.
Então tá, aqui é rapidinho, eu também não vou entrar em muito detalhe, eu só vou falar um pouquinho dos resultados que a gente alcançou, da parte mais técnica. A parte econômica, pessoal, vai ter que ser para depois, porque é muito detalhe, tá? A gente fez uma análise econômica também, mas eu vou entrar só na parte técnica aqui. Então, a CAESB, ela tem esse tamanho aqui, ela tem uma população de 3 milhões de habitantes, isso representa 99% do Distrito Federal. Ela tem um atendimento de 89% com o sistema de esgotos, sendo que 100% dos esgotos coletados é tratado, né? Ela, para fazer esse atendimento, ela conta com 9.300 quilômetros de redes de água, 7.400 quilômetros de esgotos. É uma infraestrutura grande para o tamanho do território, ela é compatível com muitos estados brasileiros, essa estrutura aí toda, né? E a gente tem aí um parque de 688 mil hidrômetros, que praticamente tudo é micromedido, né? O que não é micromedido são por razões que não são técnicas, é outra razão aí que a gente não vai lá e instala o hidrômetro. Uma novidade aqui para a CAESB, para a gente aqui vai ser um desafio, até reportando aquilo que a Rita falou de questões de consumo mínimo, né? A partir do mês que vem, a CAESB passa a ter uma nova regra tarifária, ou seja, acaba o consumo mínimo. Nossa agência reguladora mudou a regra tarifária e nós vamos ter que, em vez de olhar, só para vocês entenderem, até hoje nós olhávamos para cerca de 60% do parque, né? Seriam cerca de 400 mil medidores. A partir de agora, nós vamos ter que olhar para todos os medidores, assim como a própria Rita mostrou na transparência, na breve apresentação dela, a gente vai ter um desafio bem maior a partir de agora. Só para falar que isso que eu estou comentando com vocês, pessoal, é só uma parte do programa. Tá? O programa da CAESB é constituído de 4 braços, vamos dizer assim. Essa primeira que eu estou falando, que é da substituição dos hidrômetros. Nós temos e estamos trabalhando para melhorar o laboratório de micromedição, que está há muito tempo sem fazer uma reforma da parte física, então o projeto de arquitetura já foi concluído e vamos começar a fazer reforma agora, vamos melhorar as instalações. Nós temos 2 programas muito importantes, que é o do monitoramento do consumo por telemetria. A gente está fazendo aí um projeto bastante ambicioso aí de medição na península do Lago Norte toda. Todos os hidrômetros, praticamente, das casas da península do Lago Norte vão ser telemedidas, no conceito de smart metering, né? Ele vai usar tecnologia de transmissão de internet das coisas, já antecipo que nós estamos sofrendo um pouco com isso, esse pode ser tratado em outra reunião, tá? Nós temos aí um projeto que já está implantado para condomínios horizontais, para medição individualizada de condomínio horizontal, um condomínio do tipo Minha Casa Minha Vida, que chama Jardins Mangueiral, e alguns órgãos públicos a gente já está também fazendo telemedição. Então, o projeto de telemetria é um dos braços desse programa. E o terceiro, que eu pessoalmente acho um dos mais importantes, porque o resultado econômico desse é fantástico, é o monitoramento de grandes consumidores. Nós temos feito várias melhorias na medição desses grandes consumidores, os resultados financeiros e econômicos são muito grandes, muito grandes. Então, esse é um assunto também à parte. Tá? Então, eu estou tratando só do primeiro aqui, do primeiro programa. Né? Então, a única coisa que tem que ficar claro é que os outros a gente não avançou. Então, o histórico recente de substituição que nós fizemos, de 2015 até agora, ele é uma troca importante, considerando que nós estamos falando de um parque até então, olhando só para cerca de 60% do parque. Né? Trocamos 300 mil hidrômetros de algo em torno de 400 mil. Então, é substancial. Né? Nós investimos aqui, está bem detalhado, né? Algo da ordem de 30 milhões de reais nesses anos. Tá? Vocês vão perceber que em 2019 ele deu uma diminuída. Nosso contrato, nós fazemos as substituições com o contrato de serviços, né, prestador de serviço, e esse contrato acabou. Nós estamos começando um contrato novo agora, no mês de maio, né, vamos retomar esse ritmo que a gente vinha desenvolvendo. E, enfim, isso aí redundou no seguinte: nós temos um IDM médio do parque com essa estrutura, né, ou seja, 62% do parque tem um IDM médio de 90%, e assim vai, né? 23% entre 80% e 90%, tal, e tem 2% que não foram testados. Tá? Esse é o retrato atual do nosso parque.
O IDM médio do parque, ele variou dessa maneira, né? Em 2015, nós tínhamos um IDM médio da ordem de 85%, ele foi melhorando, deu uma pioradinha em 2019, né? Mas eu queria só chamar atenção, porque essa variação do IDM médio não representa tanto a melhora da medição do parque. O que nós queremos saber é se o volume submedido melhorou, né? Se o volume submedido reduziu, tá? Então, esse indicador aqui é isso, é a submedição percentual. Ou seja, nós tínhamos em 2014 uma submedição, ou seja, os hidrômetros, o parque de hidrômetros media 18% menos do que a realidade. Certo? Então, a gente tinha essa informação e nós tínhamos desafio com os investimentos que foram realizados reduzir. Então, ele foi baixando aí ao longo do tempo e hoje nós temos aí uma submedição menor que 8%. Né? A gente acha, até eu lembro de acho que o webinar que a Rita e o Alan White e o Marcelo fizeram aí há um tempo atrás, falando uns números interessantes que a gente vai analisar com cuidado. E pode ser que a gente esteja perto desse nível econômico de submedição. Tá? Então, é um trabalho que a gente vai desenvolver aí junto com o Ulisses, está cuidando disso, tá? Junto com vocês da Proença. Então, do nosso balanço hídrico, a gente tem lá e aqui, Rita, a gente não está falando de volume consumido, a gente está falando de percentual do volume de entrada mesmo. Esse balanço hídrico que o Ulisses ele elabora sistematicamente. Então, ele mostra aqui o nosso nível de submedição atual em relação ao volume de entrada. Então, a submedição hoje ela está em 7,7% do que nós entregamos para os sistemas. Essa é a nossa situação. Uma informação importante aqui, esse aqui é o gráfico de evolução das perdas de água dos sistemas do Distrito Federal, que é o efeito gangorra, né? A gente vê sempre. Ele vinha, indicador de perdas totais, ele vinha reduzindo aqui, a linha azul, ela representa as perdas percentuais, e a linha vermelha, as perdas por ramal. Ela vinha reduzindo até 2012 e depois passou a crescer de forma preocupante, por falta realmente de investimentos aí nesse período, de 2012 até 2015. O que eu posso afirmar para vocês é que de 2015 para agora, o que foi realmente realizado foi a parte de micromedição, porque até 2015, o esforço que nós fizemos em controle de pressão, em substituição de a mais alguma coisa, foi um esforço que foi bastante reduzido a partir de 2015, porque de 2015 para agora, não é que nós ficamos parados, não. Nós fizemos um grande esforço de estruturação, em que foram feitos projetos para setorização de rede, então a gente vai implantar vários distritos de medição e controle, o Ulisses está à frente disso, em que a gente espera que daqui para frente esse efeito gangorra reduza, ou seja, a gente possa efetivamente controlar as perdas de forma setorizada, com monitoramento contínuo dos distritos de medição e controle, para que a gente possa atuar de uma forma mais cirúrgica, né, para a redução das perdas. Então, do que nós tínhamos vamos falar em perda por ligação, que eu gosto mais, da ordem de 400 litros por ligação dia em 2015, a gente veio reduzindo aí para 350, um pouco menos, e muito isso em função do programa de substituição de hidrômetros. Tá? Essa é a realidade. Eu queria muito agradecer, pessoal, que esse trabalho todo, na verdade, tem um mentor intelectual. Ela é a nossa colega Nilce Regina da Silva, que hoje está licenciado para cuidar da saúde dela, mas que toda essa abordagem ela foi bem estruturada, ela fez uma dissertação de mestrado nessa área, e ela estudou e levantou todo esse programa lá pelos anos de 2014, mais ou menos, para que a gente pudesse ter tido o sucesso que teve. Tá? Eu queria agradecer aí pela atenção, então a gente fica à disposição, tem esses e-mails aqui, quem quiser fazer contato para tirar mais detalhes. Eu só queria mostrar uma coisa aqui a seguir. Então, a apresentação ela tem alguns anexos, tá? em que mostra aqui os detalhes desse processo. Tá? Se alguém tiver curiosidade, essa parte que a gente teria que ter mais tempo a tratar, com o estudo econômico da substituição, mostrando aqui, isso aqui é a nossa interface de BI para analisar o acompanhamento dos medidores, em que a gente faz um cálculo, acho que quem mexe com hidrômetro sabe, né? O payback de substituição de hidrômetro é muito rápido, né? Então, o payback médio que a gente encontrou foi de meio ano,
e nós calculamos o valor presente líquido, que demonstrava bem que era um investimento bastante rentável essa substituição. Tanto que, quando em 2015 a gente assumiu esse trabalho, havia um descrédito enorme da diretoria da CAESB. Era impressionante, inclusive com deboche. Falavam, vocês nunca vão conseguir trocar 100 mil drones por ano, não vão chegar a trocar isso. Vocês era assim, uma coisa interessante. E depois disso tudo acontecer, o pessoal passou a respeitar, tanto que a gente tem conseguido até um pouco de apoio para orçamentos aí futuros. Enfim, essa é um pouquinho da história nossa aí. Espero que eu tenha ajudado aí o PROES aí no sentido de divulgar os trabalhos das companhias. Fernando, muito obrigado, viu? Rita também. Luís Carlos e Tonaga, eu quero começar por parabenizar a CAESB por esse trabalho, por essa estruturação. Eu acho que esse trabalho é muito inspirador, mostra o caminho das pedras e como é que a gente tem de estar estruturada para fazer troca de hidrómetros e não fazer troca de hidrómetros aleatoriamente.